É difícil a gente falar sobre a própria personalidade, né? Eu acho que, independente de haver qualquer pretensão, aí nessa entrevista que você está fazendo, independente disso, eu acho também que a gente como artista, se a gente acha que o nosso trabalho tem alguma qualidade, então a gente mostra esse trabalho, né? Evidente que quando eu mostro um trabalho meu é porque eu acho que o trabalho é bom. Eu acho que o trabalho tem alguma qualidade. Aliás, esse é o meu empenho. O meu empenho é que haja qualidade no trabalho que eu faço. Aliás, na Faculdade de Belas Artes também, onde eu sou professor ainda, né, no tempo em que eu dava aula, que hoje não estou dando ainda, não estou meio na folga, né? Mas eu ressaltava muito isso para os alunos, né? Eu dizia, gente, para que o nosso país vá para diante, para que a nossa sociedade vá para diante, é preciso que cada um de nós cuide especialmente da qualidade daquilo que produz, daquilo que faz. Então, começa daí, né? Bom, eu nasci há 66 anos atrás, numa época que eu acho até curioso, porque é perto daqui. Nós estamos agora na Barra Funda, eu moro em Santa Cecília, mas também perto do local onde eu nasci. Eu nasci na rua Lopes Chaves, vizinho da casa de Mário de Andrade, que foi o papa do modernismo no Brasil, uma das maiores cabeças que surgiu no Brasil, que provocou toda a revolução na arte moderna, principalmente com a Semana de 22. E curiosamente eu nasci uma semana depois da semana, quer dizer, nas vizinhanças da casa de Mário de Andrade, na rua Lopes Chaves, e ainda neto de Benedito Calixto, que foi um dos principais alvos de todos os artistas que fizeram e movimentaram a Semana de 1922. Então o próprio Mário de Andrade atacava a obra do meu avô, porque a obra do meu avô era acadêmica, né? E não tinha como deixar de ser acadêmica. Então eu acho muito curioso isso de ter nascido uma semana depois da semana nas vizinhanças da casa de Mário de Andrade, que hoje é um museu de literatura. Bom, daí a minha vida foi indo até a idade adulta, né? Quando eu tive que escolher uma profissão. Mas, entre mentes, quando eu era criança, já desenhava, já pintava. Muitas pessoas perguntam para mim quando é que eu comecei a pintar. Eu digo, quando aprendi a segurar no lápis. Quando aprendi a segurar no lápis, a fazer desenho, e a segurar no pincel, e fazer alguma pintura com aquarela ou com qualquer outro material que eu dispusesse no momento. Então, desde aí nunca eu parei. Eu sempre continuei pintando até hoje. E quando chegou a hora de escolher uma profissão, né, como eu estava dizendo, os adultos, aqueles que já tinham experiência de vida, então diziam para mim que se eu tinha jeito para desenho, eu devia estudar engenharia. Então realmente eu me encaminhei para fazer o exame na escola politécnica. Mas felizmente para mim, eu tive que interromper o estudo por questões econômicas, né? E porque também eu estava sentindo um pouco de dificuldade em acompanhar os estudos de física e matemática, né? Que não são coisas que estão assim, os cálculos não estão muito dentro do meu temperamento. Então eu parei e nessa parada eu comecei a trabalhar. E como eu estava pensando na engenharia, eu fui trabalhar como engenheiro, como desenhista de arquitetura, né? E foi aí que eu vi, então, que não era o que eu queria ser, porque engenheiro é um negócio muito diferente. Especialmente engenheiro arquiteto, né? Que era o único curso que tinha na época em que eu podia fazer. Então eu acabei desistindo, até entrar na Escola de Belas Artes em 1947. Tão curioso, porque a Escola de Belas Artes, eu prestei os exames de admissão na Escola de Belas Artes na Rua 11 de Agosto ainda, quando a Escola de Belas Artes ainda estava na Rua 11 de Agosto,
junto com a Pinacoteca. Mas quando a escola iniciou as aulas em 1947, ela já tinha mudado para o atual prédio da Praça da Luz. Já tinha havido aquele acordo com o governo e tal. Então, Pinacoteca e Escola de Belas Artes mudaram juntas para o prédio que ela está até hoje, no Jardim da Luz. Então, de 1947 a 1952, que foi quando eu me formei, naquela época eram 6 anos de estudo, eu continuei trabalhando com trabalhos de desenho de arquitetura e já com desenho com pintura e trabalhos de ilustrações, coisas que apareciam, desenho comercial que aparecia. Formado, uma vez formado, apareceu uma oportunidade de eu decorar uma igreja no interior de São Paulo. E uma cidadezinha encravada lá na Alta Paulista, perto de Marília e, portanto, absorvida pela importância de Marília, cidadezinha de Vera Cruz. Eu comecei a decorar a igreja lá em 1952 e saí de lá 5 anos depois, em 1957. Nesse entretempo, eu fiz uma decoração também na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, aqui em São Paulo, uma parte, né, da decoração, e uma parte da decoração de uma outra localidade lá para o lado da Alta Paulista também, chamada Alcalçu, também uma cidadezinha minúscula, encravada naqueles rincões lá da Alta Paulista. A partir daí eu estava casado e a vida complicou-se. Então eu não podia ficar contando com o trabalho de arte, uma vez que eu descartei completamente a continuação de trabalhos em igrejas, né? Então voltei para São Paulo e a necessidade obriga aí no caso. Eu fui então trabalhar com publicidade, pelo menos garantir o pão de cada dia, né? E sem me desligar da arte, porque a arte estava sempre ligada em todos esses trabalhos que eu fiz. Quando eu fiz a minha exposição em Santos, em 1976, uma repórter publicou no artigo que escreveu sobre a exposição e sobre a minha pessoa, dizendo que eu era uma pessoa que sempre tinha vivido da arte, embora nem sempre da pintura. Mas isso realmente foi a minha frustração, porque eu queria ser um pintor profissional, sempre com a ideia de ser um pintor profissional. Então, durante o período em que eu fui publicitário, que foram quase 20 anos, eu andei pintando, andei tentando desenvolver alguma coisa, mas como a publicidade absorve muito o tempo da gente e absorve muito o pensamento da gente, eu realmente, nesse período, eu não pude desenvolver nada. Eu fiz uma exposição em 1968, no Barão da Galeria de Arte, uma galeria que tinha aqui na Rua Nova Barão, influenciada já pelo que eu tinha visto da exposição dos Estados Unidos na Bienal de 67. Então, nessa exposição, eu estava dentro daquilo que se chamou na época a nova figuração. E eu não fui realmente um artista pop nessa exposição, mas eu estava influenciado pelas ideias da pop art e estava influenciado pelo esquema da nova figuração. Então, nessa época, eu fiz essa exposição e depois ainda trabalhei mais um tempo como publicitário, até que eu comecei, no início dos anos 70, a dar aula na Escola de Belas Artes, já na Faculdade de Belas Artes, nessa época. Então, aí eu fiz um plano de largar a publicidade, ficar só com as aulas e poder desenvolver uma pintura minha. Então, daí foi que surgiu o hiperrealismo. Tudo isso que eu fiz depois dessa época. Realmente aí eu pude desenvolver um trabalho. Eu, nesse tempo todo, nesses 15 anos de hiperrealismo, eu produzi mais de 200 quadros e realmente eu pude produzir um trabalho que tivesse uma sequência onde eu pudesse mostrar um desenvolvimento sério do meu trabalho. Mas tudo o que aconteceu antes, especialmente o trabalho em publicidade, me deu muita experiência, me deu muita cancha.
E me deu muito atrevimento para poder fazer o que eu vim fazer depois no hiperrealismo. Porque eu acho que digamos, na sociedade brasileira, no ambiente brasileiro, fazer um trabalho nitidamente hiperrealista como eu fiz, eu acho que foi muito atrevimento da minha parte. Eu acho que até hoje ainda nem os críticos e nem a sociedade brasileira entendeu 100% daquilo que eu apresentei como um trabalho hiperrealista. Bom, o que eu posso falar do hiperrealismo? O hiperrealismo é um movimento internacional. O Brasil, na década de 70 e na década de 80, como anteriormente, como neste século todo, o Brasil está inserido numa cultura internacional. Nós não temos uma cultura própria. E essa cultura se internacionaliza cada vez mais, devido à facilidade dos meios de comunicação. Inclusive as bienais, eu acho que influíram muito nisso, porque também acho que as bienais e as exposições internacionais que vieram para o Brasil, especialmente para São Paulo, são também parte desse meio de comunicação. Então tudo isso influencia. A influência das bienais no meio artístico brasileiro foi enorme, né? Os brasileiros que não se dedicavam muito à arte abstrata no período pré-bienal passaram a ser inteiramente abstratos pós-bienal. As bienais da década de 50 e pelo menos até o final da década de 60 foram quase totalmente abstratas, né? Então os artistas brasileiros que puderam desenvolver nessa época um trabalho abstrato tiveram algum renome, tiveram possibilidade de desenvolver. Aqueles que não tinham possibilidade de fazer arte abstrata, que se conservaram figurativos, esses só puderam se desenvolver após o final da década de 60 e durante a década de 70, que foi o período que estabeleceu a volta ao figurativo no cenário artístico internacional. E alguns teoristas que no início do movimento nos Estados Unidos, alguns críticos de arte, eles acharam que como o movimento está muito ligado à máquina e à sociedade moderna, entende? Como ele está muito ligado a um sistema de expressão muito mais mecânico do que propriamente do artista, pessoal do artista, então algum crítico americano ou europeu falou que o movimento hiperrealista só seria compreensível nas sociedades superdesenvolvidas. Então, eu acho que alguns críticos nacionais se deixaram contaminar demais por essa ideia e não aceitaram integralmente o hiperrealismo.
É verdade que no início, os próprios críticos não sabiam direito o que era o hiperrealismo. Então, eles pegavam qualquer realismo e diziam que era hiperrealismo, coisa que não é, né? Quer dizer, o hiperrealismo, a essência do hiperrealismo é a fotografia. Quer dizer, sem a fotografia não existe o hiperrealismo. Ora, o Jean-François Lyotard, que é um filósofo francês, ele escreveu um artigo sobre o hiperrealismo, se não me engano, é sobre a economia do hiperrealismo, qualquer coisa assim, em que ele encara o movimento artístico mais como um processo de fabricação do que qualquer outra coisa. O que não deixa de ser verdade, né? O Jean-François Lyotard, ele acaba falando também sobre uma tecnologia hiperrealista. A tecnologia hiperrealista que ele cita é dos pintores americanos que trabalham sobre uma projeção do slide na própria tela, né? Então eles mecanizam ao máximo o trabalho deles. E que também, alguns americanos, eles sensibilizam a própria tela e fazem uma revelação da fotografia na própria tela, para depois pintar em cima. Então, este mecaniza ainda mais o seu processo de fabricação da tela hiperrealista. Algum crítico também estrangeiro disse que o hiperrealismo, que o quadro hiperrealista é uma fotografia fabricada por processos de pintura. Então, devido a essas coisas todas, e como eu não uso o processo norte-americano de fazer a projeção de slide, eu prefiro fazer por motivos técnicos, motivos econômicos também, e principalmente por me faltar espaço maior para o trabalho, eu prefiro fazer a quadrícula e transferir a imagem da fotografia para a tela através do quadriculado. Então, em termos de gozação, né, eu mesmo digo que eu uso no meu hiperrealismo uma tecnologia subdesenvolvida, porque já que o nosso país é subdesenvolvido em relação aos países superdesenvolvidos, e como ele está inserido também numa cultura internacional, e São Paulo, a queiram ou não queiram, a cidade onde eu vivo, onde eu nasci, é uma parte dessa cultura internacional. Quer dizer, São Paulo é uma sociedade super desenvolvida, encravada num país subdesenvolvido que é o Brasil. Então eu não vejo nenhuma contradição em fazer esse hiperrealismo. Mas eu acho que os outros veem uma contradição nisso. Talvez aí tenha havido um pouco dessa reação contra o tipo de pintura que eu faço. Não apenas de alguns críticos, eu tenho críticos que me apoiaram inteiramente, que entenderam bem o meu trabalho. Agora, tem outros que não entenderam, acham que o que eu faço não é arte. Aliás, nisso eles têm razão também, porque o hiperrealismo é um tipo de anti-arte, das muitas que apareceram depois do término da Segunda Guerra Mundial. Que da série Futebol, ele é talvez o último quadro que eu fiz. E, como todos os quadros, eu procuro sempre ter uma composição. Neste aqui, eu acho que a composição básica é triangular. É formado por esse jogador, um dos lados do triângulo, aqui a bola, um vértice e a base do triângulo aqui. Também a característica fotográfica do quadro também é que o fundo está todo desfocado. O fundo onde aparece a plateia do futebol, a galera, né? Ele está todo desfocado. E essa falta de foco eu conservei no quadro. Temos também um quadro que está comigo, que é o único que sobrou da série Banhistas, de Santos,
Eu devo dizer que desta série aqui ficou germinando a ideia de fazer os nus, que eu fiz posteriormente. Este é um quadro de 75, 76. E ele não tem, assim, particularmente, quanto à composição, nada de extraordinário, apenas pelo realismo em que a banhista está tomando banho de sol na praia, né, e se sente realmente o sol batendo nela com toda a intensidade. Né. Os detalhes, né, o troco de cigarro, que tem aqui, apagado. E isto aqui eu acrescentei um pedaço de papel atrás da mão dela, onde eu pus a minha assinatura. Quer dizer, contrariando a minha ideia também de deixar a assinatura assim um pouco escondida, né? Neste quadro ela está bem evidente por causa desse detalhe. Tem o retrato da minha mulher, pintado em 1975, em que ela posou. Eu fiz uma fotografia dela uma manhã que nós fomos à Praça da República, né? A manhã fria. E o título, eu pus um título comprido nesse quadro, exatamente para o efeito de gozação também, né? Que é a moça na praça com seu sorriso e seu casaco de couro. Então esse seria o título do quadro, porque ele mostra bem o material do couro, né? Um quadro pintado em acrílica, tinta acrílica sobre eucatex. Quadro do... Efeito brilhante. Nesse quadro também o fundo está desfocado, né? Em relação à figura. Quer dizer, a figura está no foco e o fundo desfocado. Bem fotográfico isso. Esse quadro, pintado em 1974, é um dos primeiros que eu fiz, já tentando a técnica e a temática hiperrealista. Contrariando o que eu disse também a respeito da projeção de slide, esse quadro foi feito sob a projeção de slide. Quer dizer, eu desenhei o quadro e transferi a imagem toda para a tela dentro da projeção do slide. Né? É uma paisagem do interior de Goiás. Eu fiz uma série de quadros, pequena, mas eu fiz uma série de uma viagem que eu fiz pelo país, pelo Brasil, e do Nordeste, algumas outras coisas que eu pintei também, inclusive este aqui que é o Rio Quente, onde tem a famosa pousada do Rio Quente, no município chamado Caldas Novas, em Goiás. Aqui eu tenho também um quadro de 1974, também dessa viagem que eu fiz pelo Brasil, só que aqui foi numa outra ocasião, e uma temporada que eu passei em Lindóia, no estado de São Paulo. Então esse aqui é o ponto mais alto da cidade, de onde se enxerga toda a cidade, tem uma estação de rádio aqui. E eu, na ocasião, fiquei muito impressionado com essa parede, que tem nomes riscados, nomes gravados na parede. Então eu acabei fazendo um quadro que tem justamente esse título, A Parede. E esse quadro é o germe de toda a série do muro que eu pintei em 1986, 85 e 86, na exposição que eu fiz em novembro de 86, intitulada O Muro, onde o meu hiperrealismo está caminhando aceleradamente para uma pintura abstrata. E eu mostrarei depois. Como eu disse, aquele quadro parede, que foi o germe de toda a série do muro que eu fiz, porque veio a ideia de fazer muro, mas fazer muro com uma abstração. Então eu acho curioso isso, porque o hiperrealismo me levou até a abstração.
Quer dizer, o hiperrealismo, o fotorrealismo me levou até a abstração. Então eu tenho aqui um exemplo do quadro pintado para a exposição que eu fiz no final de 86, e um pedaço de muro. O pedaço de muro é tudo aqui das redondezas, né? Isso aqui acho que foi fotografado na Avenida Pacaembu. E que não só, a composição dele é toda abstrata, né? Digo que o material também com quem eu trabalho não importa muito. Eu tenho facilidade de trabalhar com vários materiais, lápis de cor, aquarela, guache, bico de pena, gravura, que é o caso das litografias de futebol. E o resultado é sempre o mesmo. Trabalho com óleo acrílica também. Então aqui eu tenho uma aquarela da série O Muro, que é uma tomada da parede da Pinacoteca do Estado. Uma janela, uma daquelas janelas, e uma das árvores em frente onde tinha um pedaço de estopa pendurado lá. Não sei se jogaram ou se alguém pendurou de fato aí esse pedaço de estopa. E da série Mulher, que são os nus, eu fiz aquarelas também, embora aceitando o desafio de fazer, principalmente em tamanho grande, como é essa aqui, que tem 50 por 75, mais ou menos 53 por 75. E uma aquarela, né? Nós vamos mostrar então uma série de 3 aquarelas das que eu fiz para os nus. É isso aí, turma. Se é bom ou mal, julguem vocês mesmos. Tchauzinho.